Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos vendo Entre a Terra e o Céu, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje vamos ver o capítulo 11, Novos Apontamentos. Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era a dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade. Não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures. Entretanto, sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas sob os meus cuidados permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade, e conosco multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à Terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. Eu estranhei que só fala meninos, não tem meninas? Interessante, interessante. E a direção central? Inquiriu meu colega esmiuçador. Não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco, em benefício dos que vão renascer na carne e dos que dirigirão mais tarde as esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Não estranhem, partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. Aliás, ponderou o ministro sensato, o auxílio divino é como o sol irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos que se necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam, cada vez mais valiosos, Hilário indagou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Muito simplesmente, esclareceu Mariana Prestimosa, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro estudioso. Pelo pensamento, explicou a interlocutora respeitável, a intuição beneficia em toda a parte. Quanto mais alto é o teor de qualidades nobres da criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Ou seja, nos cultos das igrejas, as pessoas ficam pensando outras coisas, não é propício. Os interesses rasteiros conduzidos à igreja constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. E a preocupação da riqueza, pompa, quase sempre mantida no sacerdócio, nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porque, enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades,
As forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Durante a missa, por exemplo, prosseguiu Hilário, observador, é viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu. Somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Fim da ligeira pausa, continuou. Quanto à missa, obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder. A nossa colaboração resulta invariavelmente nula. E sorrindo, que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro, que em verdade são reais sacrilégios, em nome do Cristo. Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos, que, por vezes, até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos de se mostrarem, de lhe espilharem os despojos na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica, centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daqueles a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Viu? Aprendemos alguma coisa importante. As missas simples, se possível, a primeira da manhã. Não tem vaidoso por lá. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação, e obtemperou. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Mas, e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a um suposto herói da virtude? Figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor? Os crentes encarnados atribuir-lhe-ão poder de que não conseguirão dispor? Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Mariana registrou a pergunta, cortesmente explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizariam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. E o tipo de assistência é de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Ah, comentou Mariana sincera, o trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores.
Não será limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares, implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor deste ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. A lógica de Mariana encantava-nos. Hilário, porém, prosseguiu indagando prescrutador. Mas, apesar de consciência da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita, irmã, que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. As igrejas, nascidas do cristianismo, caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do fruto. Auxiliemos as igrejas antigas, em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo nosso Senhor. A conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário, maravilhado tanto quanto nós ante as elucidações que recebia. Mas a hora esgotava-se. Um sinal de Clarencio fez sentir que havíamos alcançado o momento da volta. Está claro aqui que as religiões cristãs vão se modernizar, elas vão associar as ideias de imortalidade da alma cedo ou tarde, porque a ciência vai chegar nesse ponto. E, assim como tiveram que aceitar que a Terra é redonda e que a Terra não era o centro do universo, eles também vão ter que aceitar que a morte não existe e que todos voltamos inumeráveis vezes para o mundo físico, não é? Tudo evolui. Vamos às observações. Hilário pergunta a Blandina a respeito da escola das crianças. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários da alfabetização? Relato aqui um caso da minha família. Eu presenciei isso. Nós acompanhamos por meses o espírito que chegou num trabalho mediúnico. Era um menino falecido aos 9 anos em acidente ferroviário. Ele voltava todas as semanas para o trabalho mediúnico. Na primeira vez, ele foi violento. Depois de explicada a situação, ele foi narrando o desenvolvimento dele. Era mais acelerado, de uma semana para como se tivesse cursado 1 ano da escola. Então a gente perguntava para ele, e aí, como você está na escola? E ele narrava o que ele tinha aprendido. Na semana seguinte, ele já narrava conteúdos que seria de 1 ano depois. Então, tudo é mais rápido no plano espiritual. E ele, sim, foi aprendendo numa escola em que ele escrevia as atividades que eram como das escolas que nós conhecemos. Mais modernas eram, sabe? Do que eu digo. Isso aconteceu na década de 60. Olha, já são 60 anos que isso aconteceu. Vamos lá. Blandina fala sobre o trabalho das igrejas. Quando a missa obedece à pura convenção social,
funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. Como em todos os locais de culto, de todos os segmentos, o que importa é a pureza e a sinceridade das preces. Então, muitas vezes, uma novena que acontece numa residência tem mais facilidade de acesso ao plano espiritual do que uma missa como as que ele descreveu. Não é verdade? Então, vamos ao culto no lar, seja qual for a religião, todos podem fazer o seu culto no lar, não é mesmo? Então, eu deixo aqui meu e-mail, que esse quadro está quase invisível, nfeliz52@gmail.com, ou pelo Facebook, nfeliz. Eu espero as questões de vocês, a explicação de vocês, o esclarecimento, de fatos que eu tenha me equivocado, entendido mal. O estudo em grupo. Eu aguardo todos vocês. Até o próximo capítulo.